Gravação iniciada, presidente. Iniciado. Bom dia a todos. Estamos indo para o nosso segundo dia de reunião, terceira sessão do mês, dia 10/2/2021. Estão presentes aqui os conselheiros doutora Andrada, doutora Tatiana, doutor Luiz, doutor Valcir, doutor Jorge Almiro, doutora Érica, doutora Vanessa. Começaremos com as preferências. Já estamos aguardando o patrono do item 62, corrente eleva, interessado por fazenda. É só acompanhamento da sustentação. Acompanhamento, Item 62 da pauta, item 62 da pauta, doutor Eric, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Mas aí você vai acompanhar só o certificado, né? Pela contribuição do certificado. O patrono foi convocado, presidente. Muito obrigado. Doutor Luiz, eu ia ver seu vídeo hoje de manhã, mas como eu vi que é 1h30, não dava tempo. Tem que ser à noite. Presidente, não é meu vídeo, presidente. Zé Carlos Souto. Deve ser mulher. Acho que é mulher. Acho que sim. Tá bom? Essas são as convocações da turma ordinária. Convocações? É que as turmas ordinárias sempre nós estamos um pouco desfocados, muita gente fica doente, os contribuintes não podem vir, aí foi assim, né? Nunca à toa, mas férias. Sim, essa época é mais difícil. A maioria é vaga mesmo. Por exemplo, a quarta, a sua ex-turma, Jorge, 2 pessoas recusaram. Eu vi uma lista, recusa, aí depois recusa de novo. Então tá um tempão sem uma pessoa. Da Fazenda? E Jorge, só para te contar, o Pedrão pegou Covid e ficou internado um tempão. Pedro, cara, o cara é um atleta. Uma semana. O Pedro sumiu, não dá notícia pra ninguém. Você fica preocupado, ninguém sabia dele nada. Aí ele mandou uma mensagem, não estava internado por Rodrigo Mineiro. Eu falei com Andrada, vê se alguém conhece ele aí, porque ele sumiu. Nem celular atende, nada, mensagem, nada. Aí ficou internado no TI, até me comunicar, né? Ele ficou uma semana sem contato com ninguém, e como ele não tem parente aqui em Goiânia, ninguém sabia. O nosso grupo de amigos aqui, ninguém sabia que ele estava doente. Presidente, o patrono entrou na sala, mas parece que caiu a conexão, perdido. Doutor Eric, você está aí? Eu acho que tem que... Então, realmente, foi um caso pesado que esteve no carro, foi do Pedrão. O cara é um atleta, o cara nada, é magro. Ele é magro. Faz muito exercício. É novo. Tem por 50 anos, né? O cara é um atleta, né? Não. Tem 50 anos, né? 50 anos, 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 50
Doutor Eric? Bom dia a todos. Bom dia, doutor Eric. Você consegue nos ouvir? Bom dia. Bom dia. Bom dia, ilustres jogadores. Tá, é só acompanhamento, não é isso? Isso, é só acompanhamento. Tá. Então vamos fazer o regulamento. É o item 62, recorrente eleva alimentos, interessado fazenda, relatora doutora Érica. Estou com a palavra relatora. Bom dia. Aqui trata do recurso especial de divergência deposto pelo contribuinte em face do acordo 33.0100.859, decisão que maioria de votos deu provimento parcial recurso voluntário conforme acordo assim emendado. Doutora Érica, pode aumentar o volume, por favor? Eu estou com dificuldade de ouvir. Obrigado. Aqui. Vê se melhorou. Tem que ficar mais próximo, Érica. A matéria, né, combustíveis, energia elétrica, SUMACLAF 19, não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei 9.366, aquisições de combustível e energia elétrica, uma vez que não são consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima e produto intermediário. Então, o recurso especial do contribuinte apontou duas divergências: produtos não considerados como insumos para fins de crédito presumido de IPI e incidência das taxas Selic sobre ressarcimento. O recurso especial do contribuinte foi parcialmente admitido, conforme despacho de folha 596 a 601, sob o argumento que, pela análise dos acordos paradigmas, restou comprovada a divergência jurisprudencial apenas em relação à interpretação suscitada pelo recorrente, de que lubrificantes são passíveis de serem considerados insumos para fins de crédito presumido de IPI. No reexame de admissibilidade foi mantida na íntegra a decisão que deu seguimento parcial do recurso interposto pelo contribuinte. A Fazenda apresentou contra razões manifestando pelo não provimento do recurso especial do contribuinte. É o relatório em si. Pode levar ao voto, seu acompanhamento. Sim. Conheço do recurso especial do contribuinte, né? No mérito da controvérsia posta no recurso especial é em relação exclusivamente ao crédito IPI referente ao lubrificante. Quanto ao mérito, ou seja, se os lubrificantes geram crédito IPI como produtos intermediários, é importante recordar que o regulamento do IPI de 2002, vigente no período em questão, previa os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão acreditar-se do imposto relativo a MPP e ME adquiridos para emprego na industrialização dos produtos tributados, incluindo-se entre as matérias-primas os produtos intermediários. Aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, foram consumidos no processo de industrialização. Só se compreendido entre os meios da antigamente. No artigo 64 do RIP, é claro estabelecer tanto a integração, o contato físico, na nova mercadoria, quanto no produto intermediário do processo, a ideia mais abrangente do contato físico, de industrialização, como possibilidade de creditamento de IPI. Ademais de se trazer que o parecer normativo 65/79 reconheceu que a expressão consumidos deve ser interpretada no sentido amplo, abrangendo o desgaste, o dano, a perda de propriedades físicas ou química, desde que decorrentes da ação direta do insumo, produto em fabricação, ou por diretamente sofrido. E teve que o lubrificante também não está incluído na súmula CARF 19. Não bastante, tem que o lubrificante, pelas características, não entrega o produto final e nem é consumido diretamente como produto no processo de industrialização, o que importa considerá-lo como base de crédito de presumido de IPI. Nessa linha, é importante citar os acordos do ilustre conselheiro Denis Brito e da ilustre conselheira Vanessa Marini Seconello, que trata sobre isso: crédito presumido, IPI, produto intermediário, combustíveis, energia elétrica, lubrificantes e impossibilidade. Diante do exposto, negando o provimento a recurso especial do contribuinte. É como voto. Doutor Andrada. O presidente acompanha a relatora. Doutora Tatiana. Com a relatora, presidente.
Rodrigo Acho caiu? que a doutora Tatiana já votou, presidente. Rodrigo caiu? Não tinha ouvido. Ficou bem baixinho o áudio. Luiz. Com a Com a relatora, presidente. Tá muito baixo, realmente. O senhor me ouviu, presidente? O senhor me ouviu, presidente? Ouvi claramente. Doutor Valcir? Com a relatora. Doutor Jorge? Com a relatora. Doutora Vanessa? Com a relatora. Também voto com a relatora. Esse caso não se encaixa naquela súmula, não, né? Da energia elétrica? É isso mesmo. Não se encaixa, presidente. Voto com a relatora. Por unanimidade de votos, negou-se o provimento ao recurso especial. Obrigado, doutor Eric. Obrigado a todos, tenham um bom dia. Próximo, parece ser semelhante, doutor Valcir. É o 63, recorrentes, eleva alimentos e fazenda. A 64 é um recurso só. A 64 foi retirada de pauta, hein? É a mesma patrona, mesmo processo, mesmo recorrente, mesmo patrona, e foi retirada de pauta. Presidente, é 63 agora. Eu também achei estranho isso, porque assim, é o mesmo processo, tudo igual. O 64 é o mesmo processo, mesmo advogado, tudo igual, e foi retirado um e foi retirado outro. Mas o da 64 foi o PGFN que pediu. Isso aí. Vou chamar a patrona. Patrícia, pode chamar. Farei a convocação, presidente. Patrona, vamos dizer isso, é patrona, deixa eu ver quem é aqui. 63 da pauta. É uma matéria diferente da doutora Érica. E a questão do calculo proporcional, despesa de frete, crédito presumido e... Doutora Rosa Sacata, dos dois processos. E doutor Valcir, o relator. Doutora Andrada, o limite do valor ficou bem próximo, 11.895.521,80 no reprocesso. Eu tive dificuldade de encontrar no pedido de ressarcimento, de restituição, eu tive dificuldade de encontrar o valor total do crédito apurado no processo. Esses processos de compensação, de ressarcimento, são mais complicados mesmo. Eles, às vezes, a DRJ não compila o valor, ninguém compila, e a gente fica... Sim. É mais difícil de achar mesmo. Doutora Rosa, bom dia. Consegue nos ouvir? Parece que ela não nos ouve. Doutora Rosa, consegue nos ouvir? Ela mandou mensagem, presidente, que não está ouvindo nada. Ela não está conseguindo ouvir nada, ela mandou aqui um... Presidente, vou pedir para ela retirar o fone de ouvido do computador para ver se o computador interno e o som funcionam. Tá, pede para o chat aí, que ela escreveu uma mensagem aí. Tirar o fone de ouvido do seu micro. Ela leu, parece. E agora a senhora consegue nos escutar? Ela não tirou ela não tirou o fone, não mudou nada. Tirou, ainda não está ouvindo. Não está ouvindo. Ele tirou do cabo do computador, né? Eu disse, retirar o fone de ouvido do seu micro. É melhor chutar lá fora, né, presidente? Falar que a senhora desconectou o cabo do fone
Ela vai sair e entrar novamente. Sair e entrar de novo pode ser uma boa ideia. Tem muito problema com o microfone. Eu trabalho sem microfone aqui, dá tranquilo, mas com o microfone... eu retirei. É que o microfone do computador é nativo, né? Não dá conflitos. Doutor Valci, está na pasta já? Já está na pasta. São várias matérias, né? 1, 2, 3, 4. Mas são dois recursos, né? Da Fazenda e do contribuinte. Valor 11.895.000. Isso está no processo. O tamanho da emenda tem muitos assuntos mesmo. Vamos aguardar mais um pouquinho. Presidente, só um momento, por gentileza, que a patrona entrou na sala de espera e informamos novamente o link para que ela possa entrar na sala de julgamento, orientando ela a retirar o fone. Tá, vou tirar o fone e sair da sala de espera. Ok. Doutora Rosa, consegue nos ouvir agora? Bom dia, sim, consigo. Obrigada. Bom dia. Agora, solucionamos o problema. Tecnologia tem dessas coisas. Pois é, obrigada. Doutora Rosa, a senhora está inscrita para fazer 2 tentações orais. O item 63 e 64. O 64 a senhora viu que a gente pode retirar de pauta, né? Isso, sim. Tá. Retirar de pauta pela solicitação da PGFM. Consideramos só o item 63. Recorrência leva alimentos, recorrida fazenda, relator Dr. Valcir. Dr. Valcir pode proceder à leitura do relator. Bom dia, doutora Rosa. Trato de 2 recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo contribuinte, diante do acordo 3202-000597, de 28 de novembro de 2012, proferido para a segunda turma ordinária da segunda Câmara da terceira sessão. A decisão recorrida ficou com a seguinte emenda, que nós temos aqui, e que em seguida eu faço então um resumo de como se decidiu. Como se verifica nos autos, houve o provimento parcial ao recurso voluntário interposto, sendo que por maioria de votos foi negado provimento em relação às despesas com frete. Já por unanimidade de votos, foi negado o provimento ao recurso do contribuinte em relação à utilização para ressarcimento do crédito presumido do artigo 8º da Lei 10.925, a glosa de créditos presumidos utilizados para quitar débitos do próprio PIS, ao ressarcimento do saldo credor do PIS/COFINS importação, do artigo 15 da Lei 10.865, e aos créditos de PIS importação e os créditos presumidos vinculados à devolução de vendas. Também, por unanimidade de votos, foi dado provimento ao recurso em relação aos créditos na aquisição de produto para revenda da pessoa jurídica e a inclusão das receitas financeiras, sujeita à incidência da alíquota zero no somatório da receita bruta para fins de rateio proporcional. O recurso à Fazenda Nacional foi admitido por intermédio do despacho de admissibilidade em 2015, pelo presidente da segunda Câmara, terceira sessão, no que tange a inclusão das receitas financeiras na receita bruta e no rateio proporcional. Então, esse é o objeto do recurso da Fazenda. Já a admissibilidade do recurso especial do contribuinte deu seguimento parcial ao recurso, admitindo as seguintes matérias: direito ao crédito de PIS sobre despesas com frete, na remessa de produtos para o centro de distribuição,
direito à utilização do crédito presumido que trata o artigo 8º da Lei 10.925, antes de 1º de janeiro de 2011, e a compensação de ofício realizada pela fiscalização. Teve contrarrazões tanto do contribuinte como da Fazenda Nacional. Esse é o relatório. Doutora Rosa, a senhora tem 15 minutos. Tá ótimo, obrigada. Bom dia a todos, senhores conselheiros. Bom, o caso em julgamento, como bem se referiu o senhor relator, trata de um pedido de ressarcimento de COFINS não cumulativo apurado pela empresa recorrente no segundo trimestre de 2007. Aqui na minha sustentação oral, eu gostaria de ressaltar alguns pontos. O primeiro deles é referente aos créditos de COFINS referentes às operações de frete entre estabelecimentos da empresa recorrente. Eu gostaria de destacar aqui de início que o STJ, ao julgar os temas 779 e 780 dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada por determinado contribuinte. Ou seja, o que o STJ decidiu é que deve ser considerado insumo o bem ou serviço que tiver importância ou imprescindibilidade reconhecida para o desenvolvimento da atividade econômica da empresa. Inclusive, a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais tem aplicado esse entendimento do STJ para reconhecer o direito ao crédito nas operações com frete de produtos acabados, como ocorreu em acórdãos, e eu vou citar um aqui, o número 9303008216. No caso concreto, a empresa recorrente é pessoa jurídica que atua na exploração de atividades ligadas a setores agrícolas, industrial e comercial de produtos alimentícios em geral. Para ela possibilitar a atividade dela em todo o território nacional, ela realizava a industrialização de seus produtos em uma unidade localizada na cidade de Porto Alegre, e para possibilitar a venda desses produtos, ela remetia essas mercadorias para centros de distribuições e em seguida, enfim, diretamente para poder seguir com as suas operações. Nesse contexto dessas operações, a remessa dos produtos para os centros de distribuição era essencial para a venda, porque os produtos que a empresa fabricava eram perecíveis, produtos alimentícios perecíveis e precisavam de refrigeração. E o mercado consumidor dela, por sua vez, estava espalhado por todo o território nacional. Por isso, as despesas operacionais com frete entre estabelecimentos da recorrente são indispensáveis e essenciais para o funcionamento das suas atividades, que seriam muito prejudicadas se essa estratégia de remeter para o centro de distribuição não fosse adotada. Portanto, não há como se negar que a manutenção desse centro de distribuição não seja fundamental ao efetivo desenvolvimento da atividade da empresa. Portanto, fica demonstrada aí a imprescindibilidade dessas remessas e desse frete que a empresa possui. Outro ponto sobre o qual eu gostaria de tratar aqui também é o referente à indevida compensação de ofício realizada pela fiscalização. Conforme consta dos autos do próprio despacho decisório, esse processo trata de um pedido de ressarcimento de PIS/COFINS vinculado a receitas brutas não tributadas e decorrentes de exportação. Ou seja, a análise a ser feita pela fiscalização depois de transmitido o pedido de ressarcimento pelo contribuinte deveria ser unicamente para verificar se aqueles créditos requeridos pelo contribuinte eram ou não ressarcíveis. Ou seja, o fisco não poderia ir além dessa análise e verificar, por exemplo, deduções feitas pela empresa para apuração de valores que seriam devidos a título dessa contribuição. Porque o caso dos autos se limita a verificar informações relativas à receita sobre as quais comprovadamente aqui não era devido o pagamento da contribuição. O próprio CARF também já decidiu no sentido de que a sistemática de ressarcimento da COFINS e do PIS não cumulativos não permite que em pedidos de ressarcimento, como é o caso aqui concreto, valores como transferências de crédito computados pela fiscalização no faturamento, bases de cálculo de débito, sejam subtraídas do montante a ressarcir. Portanto, resta clara a ilegalidade do despacho decisório nesse ponto, porque além de ultrapassar o limite estabelecido para a atuação da própria fiscalização, realizou compensação de ofício em relação ao crédito que sequer foi constituído
e também que sequer foi dada aí à empresa recorrente o direito de defesa e contraditório. E por fim, aqui em relação à possibilidade de inclusão das receitas financeiras no cômputo das receitas brutas totais para fins de cálculo do rateio proporcional, deve ser mantido nessa parte o acórdão recorrido pela União Federal, já que na Lei 10.833 de 2003, no artigo 3º, parágrafo 8º, inciso 2, a legislação não cria essa distinção apontada pela autoridade fiscal de inclusão apenas de receitas brutas submetidas à incidência da COFINS, né? E, portanto, as receitas financeiras, ainda que submetidas a uma alíquota zero, devem ser incluídas no cômputo aí para fins do rateio proporcional dos créditos. Esses pontos que eu queria trazer e, enfim, para o final eu peço o provimento do recurso especial interposto pelo contribuinte e o desprovimento do recurso especial interposto pela União Federal. Obrigada. Obrigado, doutora. Alcir. Quanto ao conhecimento, a Fazenda Nacional apresentou o acórdão 33020146 como acórdão paradigma para a comprovação do exigido dissídio jurisprudencial, no sentido de demonstrar que as receitas financeiras não integram a receita bruta total na apuração do rateio proporcional. Já o contribuinte, ele alegou divergência em relação a 7 pontos que aqui estão descritos. Só que foram apresentados apenas acórdãos paradigmas em relação a 3 dos 7 pontos. Então, só esses foram reconhecidos e dado seguimento conforme o despacho de admissibilidade. Entendo que tanto da Fazenda Nacional o acórdão paradigma, como dos 3 acórdãos paradigmas apresentados pelo contribuinte, apresentam divergência interpretativa, portanto, voto pela admissibilidade. Posso continuar, senhor presidente? Quanto ao mérito, começamos pelo recurso da Fazenda Nacional. Quanto ao mérito, a matéria objeto de conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional refere-se à possibilidade ou não do cômputo das receitas financeiras na receita bruta total para o efeito do rateio proporcional dos créditos no regime da não cumulatividade das contribuições e PIS/COFINS. Alega a Fazenda Nacional que não faz sentido incluir as receitas financeiras do contribuinte por elas não estarem associadas a nenhum tipo de custos, despesas ou encargos que não sejam comuns às demais receitas. Ou seja, o posicionamento defendido pela Fazenda Nacional é o seguinte: as receitas financeiras não se originam de insumos passíveis de acreditamento, de modo que sua inclusão no cálculo percentual utilizável na segregação de créditos contribuiria apenas para causar distorção no resultado obtido, afastando da real proporção entre os custos, despesas e encargos e sua efetiva contribuição para cada tipo de receita oferida pela pessoa jurídica. Cabe apontar que o contribuinte apresentou contra-razões ao recurso especial da Fazenda Nacional, alegando que a receita financeira deve integrar os cálculos da receita bruta, uma vez que há previsão legal para tanto e que o próprio CARF já se manifestou no sentido. De fato, em que pese o entendimento assim pela Fazenda Nacional, é de se verificar que, uma vez que essas receitas são utilizadas para os cálculos das contribuições, elas devem ser consideradas no cômputo do rateio proporcional. Esse foi o entendimento no acórdão recorrido e que, de forma precisa, estabelece a correta aplicação da legislação. Assim, aqui eu cito o trecho do acórdão 3202.0000597, que cita o artigo 8º, o parágrafo 8º, do artigo 3º, inciso 2º, né, da Lei 10.833. Nesse sentido, apesar do entendimento trazido pelo recurso especial da Fazenda Nacional, me filio à posição acima, uma vez que as receitas utilizadas para os cálculos de PIS e COFINS devem estar no rateio proporcional. Cito aqui, então, para reforçar esse entendimento, o 3302.006.063 do ilustre conselheiro Paulo Guilherme Lerouled, Lerouled. E, portanto, nesse ponto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial apresentado pela Fazenda Nacional, mantendo a decisão do acordo na hora recorrido. Esse é o recurso da Fazenda. Posso continuar? Vamos ao autor da Fazenda primeiro. Perfeito. Doutor Andrada.
Presidente, a culpa do relator, esse tem sido nosso entendimento, e na própria Receita, né? A Receita tem esse parecer citado pelo Dr. Valci, que fala que as receitas financeiras se encaixam como receitas do regime não acumulativo. Então, acompanho o relator, presidente. Doutora Tatiana. Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Luiz. Acompanho o relator, presidente. Doutor Valci. Voto comigo. Doutor Jorge. Como relator, presidente. Doutora Érica. Com relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Então, no recurso da Fazenda, foi dado provimento por unanimidade de votos. Não, negado provimento por unanimidade de votos. Contribuinte, doutor Valci. Então, faço nos 2 primeiros parágrafos esclarecimentos sobre os pontos que foram admitidos, e o primeiro ponto é despesas com frete na remessa de produtos para o centro de distribuição. O meu entendimento, como a turma conhece, é no sentido de dar provimento. Ele aduz o contribuinte que é uma fase essencial para a venda dos produtos, conforme se verifica no seguinte texto do recurso. Eu cito aqui as folhas 916. A Fazenda Nacional, ela sustenta o contrário, no sentido de que, conforme já notado, as hipóteses tratadas nos autos não podem ser confundidas com aquela hipótese prevista no inciso 9º do artigo 3º da Lei 10.833, o qual prevê o cálculo de crédito sobre valores de frete nas operações de venda. Essa é uma discussão que nós já fazemos há um bom tempo. Então, a Fazenda Nacional alega que não há base legal para tanto. Com a devida vênia, o entendimento está sido pelo acordo na hora recorrido. O que baliza os limites interpretativos, no meu entendimento, é a 10.637, a 10.833, o RESP 1221-170, o parecer normativo número 5 da COSIT. Nesse sentido, com uma interpretação sistemática da legislação, em particular da não cumulatividade, entende-se que as despesas com frete de produtos acabados entre os estabelecimentos do contribuinte estão contemplados no artigo 3º, inciso 2º e 9º da Lei 10.833. Portanto, tendo em vista que o custo relacionado ao frete de produtos acabados em estabelecimento da mesma empresa faz parte do processo produtivo, dando possibilidade de creditamento, conforme a legislação acima apontada, vota-se no sentido de dar provimento ao recurso especial do contribuinte nesse ponto específico. Posso continuar? Continua, vai, bota tudo no final. É do crédito presumido. É o artigo 8º da Lei 10.925. Aqui eu cito as folhas 930 e 931, a posição do contribuinte, em que pese esse entendimento trazido pelo recurso especial apresentado pelo contribuinte, cabe assinalar que o artigo 56A da Lei 12.350/2010 regula o pedido de ressarcimento do crédito presumido do artigo 8º da Lei 10.925/2004 e define que somente pode se dar o ressarcimento a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação da lei. Ou seja, esse ressarcimento só pode ser pedido após o 1º de janeiro de 2011, o que não se verifica no caso concreto. Nesse sentido, cabe apontar o que traz o acordo na hora recorrida, as folhas 862. Diante da clareza do 56A para o primeiro, inciso 1º da Lei 12.350 e da impossibilidade de examinar sua constitucionalidade no âmbito administrativo, impende seja negado o provimento ao recurso voluntário, tendo em vista a impossibilidade de utilização do crédito presumido, artigo 8º da Lei 10.925, artigo 8º, gerado no ano calendário 2007 para fins de ressarcimento antes de 1º de janeiro de 2011. Então, nesse ponto, nego o provimento ao recurso especial do contribuinte. Compensação de ofício realizada pela fiscalização. O contribuinte alega que não pode ser feita essa compensação de ofício. A Fazenda Nacional apresenta contra-razões e no voto ao acordo recorrido ficou assim consignado de forma clara o entendimento adequado no caso de possível compensação de ofício. Em consequência da glosa dos créditos presumidos utilizados para quitar a COFINS, a fiscalização apurou débitos de COFINS. A autoridade fiscal, então, utilizou parte dos créditos reconhecidos na análise do pedido de ressarcimento para compensar tais novos débitos de COFINS. No entender da recorrente, o procedimento descrito representa compensação de ofício, não prevista em lei.
pugnando que o correto seria a fiscalização lançar o valor de COFINS, eventualmente devido em decorrência da reapuração do crédito presumido, para que o contribuinte optasse por utilizar ou não créditos reconhecidos no pedido de ressarcimento. Na minha ótica, no recorrido, né, porém, agiu corretamente a fiscalização, na medida em que como o próprio recorrente defende em outros trechos seu recurso voluntário, é dever da fiscalização apurar tanto os créditos favoráveis à contribuinte quanto os débitos a ela contrários no âmbito do COFINS não cumulativo. Faz parte da forma de apuração desse tributo a realização de encontro e contas. Então, assim como a possibilidade de reapuração dos créditos e débitos, contribuições, eu nego o provimento do recurso do contribuinte nesse ponto. Esse é o voto. A conclusão, consideração aplicável, vota-se por conhecer os recursos interpostos, negando-se provimento ao recurso especial da Fazenda, que nós já votamos, e dando-se provimento ao recurso especial do contribuinte no que tange a possibilidade de creditamento dos valores gastos com frete de produtos acabados entre o estabelecimento da mesma empresa. Quanto ao direito à utilização do crédito presumido, que trata o artigo 8º da 10.925, e a compensação de ofício já pela fiscalização, nega-se provimento. Tá, só pediria para você cancelar a palavra parcial aí. Porque senão pode parecer que... Perfeito. No final, pode parecer que foi dar provimento. Obrigado, doutor. Então, doutor Andrada. Presidente, só para registrar também que o item 64 da pauta trata desses mesmos itens e a Fazenda Nacional pediu retirada de pauta só dele. Achei estranha exatamente os mesmos itens. Na verdade, o item 64 tem menos itens de divergência, menos matérias do que o item 63. E os que tem são os mesmos do 63. Então, estranho ela não ter pedido retirada de pauta dos dois, ou então de nenhum, né? Mas esse voto aí me facilitou, porque eu tinha um processo, eu relatei um processo dessa empresa em setembro, ele foi retirado de pauta e eram essas mesmas matérias. Em relação ao recurso especial do contribuinte, eu abro divergência do voto do Dr. Valci somente em relação ao frete. Né? Então, na verdade, o Dr. Valci está dando provimento parcial ao recurso do contribuinte em relação aos fretes de produtos acabados, e eu nego o provimento. Eu tenho um entendimento um pouco diferente do Dr. Valci. Eu acho que esse frete aí específico, ele não é nem insumo, porque o produto já foi acabado, e nem é operação de venda, porque a venda não foi realizada. É já bem conhecida essa divergência nossa, de forma que no caso, eu nego provimento ao recurso especial do contribuinte. Doutora Tatiana. Presidente, acho que a gente não está conseguindo ouvir direito, tem que aumentar o volume. Ah, é? Ixi. Tá ouvindo? Agora? Eu estou ouvindo. Melhorou, mas está muito baixinho ainda, porque quando está gravando a sessão, está muito baixo ainda. Bom, o microfone mais perto do rosto. Está dando para ouvir. Presidente, eu vou pedir vista do processo, porque eu queria analisar melhor a parte do crédito presumido. As outras matérias são matérias que a gente já enfrentou também. Então, vista a conselheira Tatiana, após o relator negar provimento ao recurso especial da Fazenda, acompanhado por todos os conselheiros, ele foi após votação por unanimidade em negar provimento ao recurso especial da Fazenda, após a conselheira Tatiana pediu vista ao processo, o relator deu provimento parcial, e o conselheiro Andrade abriu divergência por negar provimento ao recurso do contribuinte. Vou especificar o parcial por enquanto, não, porque como saiu com vista.
especifica quando for dar o resultado final. Obrigado, doutora Rosa. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia. Eles mudaram o esquema aqui do retirar a pessoa, não aparece mais aqui a pessoa. Não sei quem foi chutado, quando você queima, não aparece mais. Eles retiraram essa expressão. Próximo item. Retiraram. Dr. Luiz Eduardo. 65, vai ser retirado. Não foi, não. Não, item 65, recorrente fazenda, interessado Raizen Combustíveis. Teremos citação oral. A Patrícia pode chamar o patrono. Farei a convocação, presidente. Item 65 da pauta. Doutor Bruno, Doutor seu Bruno. processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Presidente, a minuta já se encontra na pasta compartilhada e pode ser aberta à vontade, tá? Patrono convocado, presidente. Obrigado. Muito bom dia, presidente. Bom dia, senhores conselheiros. Senhoras conselheiros. Bom dia, doutor Bruno. Consegue nos ouvir? Ouço e vejo muito bem, presidente. Então, esse é o item 65, recorrente Fazenda, interessado a Raizen Combustíveis, relator doutor Luiz Eduardo. A palavra ao relator, doutor Luiz. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. O tributo que está sendo discutido aqui é o PIS. O período vai de dezembro de 91 a março de 96. E o assunto de fundo é a homologação de DECOMP. O recurso é da Fazenda Nacional. Originalmente foi feito um pedido em 2007 de restituição de PIS com alegação de pagamento indevido ao maior, acumulado com declaração de compensação de débitos de PIS e COFINS. A DERAT, no Rio de Janeiro, Delegacia de Tributação no Rio de Janeiro, não homologou a compensação, entendendo que o direito creditório alegado já havia sido objeto de processo anterior, deu o número do processo, não reconhecido em definitivo. E esclareceu que somente poderia ser compensado o crédito, no entendimento dela, que já tenham sido objeto de período anterior, se estiver pendente de decisão, citando a IN-SRF 210 de 2002, no artigo 21, parágrafo 4º. Sujeito passivo inconformado apresentou manifestação de inconformidade, requerendo o reconhecimento do crédito alegado e a homologação das compensações, alegando que o pedido anterior ainda se encontrava pendente de julgamento na esfera administrativa, pendente de recurso especial, que à época a lei não vedava essa compensação, discutindo a legalidade da IN, e que essa vedação somente teria sido aplicável a partir de 30 de dezembro de 2004, com o advento da Lei 11.051 de 2004, no artigo 34,
que o indébito alegado, esclarece ele na sua manifestação de inconformidade, seria decorrente da semestralidade do PIS, Lei Complementar 07 de 1970. A Delegacia de Julgamento no Rio de Janeiro negou o provimento à manifestação de inconformidade, entendendo que a compensação estaria condicionada à liquidez e certeza do crédito e que, no caso, ele não existiria. Então, o sujeito passivo inconformado apresentou recurso voluntário, basicamente repisando as alegações da manifestação de inconformidade e, na decisão recorrida, acórdão 3301-005887. Foi dado provimento ao recurso voluntário. Entendeu o acórdão recorrido que a compensação deve ser homologada porque os créditos foram considerados existentes no processo anterior, conforme acórdão 9900000305, de 28 de agosto de 2012, julgado no Pleno da Câmara Superior, da relatoria do então presidente da terceira sessão, Dr. Henrique Pinheiro Torres, julgamento dos quais tanto o senhor presidente quanto eu estávamos presentes. A Fazenda Nacional, inconformado, pôs embargos alegando omissão na decisão, mas esses embargos foram rejeitados por despacho do presidente do colegiado. Então, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial para discutir a homologação ou não de compensação veiculada por meio de Perdecomp, na qual o crédito apontado ainda se encontrava pendente de análise na esfera administrativa, na época da compensação, e que, não existindo até o momento da transmissão do documento relativo ao encontro de contas, uma decisão definitiva que lhe atribuísse liquidez e certeza. Os paradigmas apresentados foram 18010000108 e 3301002191. Fundamento, de acordo com o primeiro paradigma, é o fundamento defendido pela Fazenda Nacional no recurso especial, de acordo com o primeiro paradigma, é o de que não se homologaria a compensação de saldo negativo de RPJ formado por estimativa não paga, compensada e não homologada. No 3301002151, segundo paradigma, é o de que uma Decomp transmitida em 2008 para compensação do crédito de 2005, em análise em outro processo, não pode ser homologada, porque o crédito está pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. O presidente da Câmara negou seguimento ao recurso especial. Foi interposto agravo, provido pela presidência da Câmara Superior. Então, em contrarrazões, o sujeito passivo pede, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, alegando que não teria sido comprovada a divergência e, no mérito, requer negativa de provimento ao recurso especial para manutenção da decisão recorrida. Presidente, esse é o relatório. Doutor Bruno, o senhor tem 15 minutos para a sustentação oral. Obrigado. Mais uma vez, muito bom dia, senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores conselheiros. Eu começarei minha exposição demonstrando as razões pelas quais o recurso especial da PGFN não deve ser conhecido. Em novembro de 2003, data em que vigorava a redação original do artigo 74 da Lei 9.430 de 96, a recorrida apresentou Decomp para quitar débitos com créditos decorrentes de pagamento indevido, pleiteado por meio de pedido de restituição, o qual já tinha sido objeto de decisão ainda não definitiva. Quando o acórdão recorrido foi julgado, já havia sido proferida a decisão final nos autos do pedido de restituição, no sentido de reconhecer a integralidade do crédito, não restando dúvida quanto à sua liquidez e certeza. Ou seja, o acórdão recorrido, ao analisar a situação fática, deu provimento ao recurso voluntário, confirmando os fundamentos defendidos pela hora recorrida no curso do processo,
quais sejam, né? A redação original do artigo 74 da Lei 9.430 de 96 não vedava a utilização de créditos cujo pedido de restituição já tivesse sido objeto de decisão administrativa ainda não definitiva, e uma vez reconhecidas a liquidez e certeza do crédito, as compensações deveriam ser homologadas. Ocorre que a PGFN, em seu recurso especial, colacionou como sendo o primeiro paradigma acórdão que analisou situação fática completamente distinta daquela apreciada no acórdão recorrido, pois tratava de possibilidade do contribuinte utilizar, para fins de convolução em saldo negativo, estimativas de RPJ quitadas por compensação, cujas decompos já teriam sido indeferidas pela Receita Federal e, quando do julgamento pelo CARF, ainda encontravam-se pendentes de desfecho. E a mesma falta de similitude fática ocorreu na segunda decisão anexada pela PGFN, pois nela a decomp foi transmitida em 12 de novembro de 2008, portanto, sob a vigência de outra legislação, e a declaração de compensação não foi homologada, tendo em vista que o DARF, que o valor constante do DARF indicado como pagamento a maior já teria sido integralmente utilizado para a quitação de outros débitos. E foi nesse exato sentido que já se manifestou o senhor presidente, conselheiro Rodrigo Poças, no despacho de admissibilidade deste processo, em 22 de julho de 2019, que eu peço vênia para ler um pequeno trecho, abre aspas. Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da divergência arguída. Com efeito, enquanto a decisão recorrida deparou-se com o caso concreto em que o crédito oposto no encontro de contas já for objeto de decisão definitiva na esfera administrativa no momento do julgamento do recurso, as decisões indicadas como paradigma lidaram com casos em que o crédito ainda pendia dessa certificação. Em se tratando de espécies díspares nos fatos embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e deduzir divergência. Fecha aspas. Então, portanto, sendo inquestionável a ausência de similitude fática entre o acordo recorrido e os indicados pela PGFN como paradigmas, o recurso especial da PGFN não deve ser conhecido. Caso superado esse não conhecimento do recurso, o que a recorrida admite apenas para fins de argumentação, a ele deve ser negado o provimento, pois a legislação vigente à época da apresentação da DECOMP não obrigava o contribuinte a aguardar a decisão definitiva do processo de restituição para só então apresentar a sua declaração de compensação. Apenas em dezembro de 2004, com o advento da Lei 11.051, é que foram incluídas alterações no artigo 74 da Lei 9.430 e que aí sim passaram a vedar a compensação de valores objeto de pedido de restituição já indeferido, pouco importando que esse indeferimento não fosse definitivo, por ainda comportar recurso administrativo. E nesse particular, vale ressaltar que o inciso 6, parágrafo 3º do artigo 74 da Lei 9.430, incluído pela 11.051, não teve o condão de explicitar a situação pré-existente, porque não se pode presumir que o legislador tenha empregado termos inúteis ou inócuos para tratar de algo que supostamente já estaria previsto no ordenamento jurídico. Então, assim, resta demonstrado que a PGFN faz uma interpretação equivocada da situação fática e legal deste processo, analisando com base em legislação diversa daquela vigente à época da apresentação da DECOMP. A própria transcrição do artigo 74 da 9.430, constante do recurso especial, demonstra que a PGFN analisou o caso considerando sua redação já com as alterações introduzidas em 2010, pela 12.249. E, ademais, no presente caso, o suposto indeferimento do pedido de restituição foi revertido com decisão favorável à recorrida, como bem relatado pelo Dr. Luiz Eduardo, proferida no pleno da Câmara Superior, que é o Acórdão 9900000305, sendo inclusive anexado aos autos despacho da DEMAC-RJ, despacho decisório da DEMAC-RJ, reconhecendo a integralidade do crédito informado no pedido de restituição, bem como petição da recorrida, requerendo que o saldo remanescente, apurado após as homologações já executadas pela Receita Federal, não fosse restituído de imediato, para que fosse utilizado oportunamente para homologar compensações ainda pendentes de desfecho final da via administrativa, como a do presente caso. Então, por todo esse exposto, a recorrida pede e espera que o recurso especial da PGFN não seja conhecido, ou, se não isso, que ele seja improvido.
Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor Bruno. Palavra, relator. Obrigado, presidente. Inicio meu voto pela análise de conhecimento. No caso, eu voto por não conhecer do recurso da Fazenda Nacional, porque o fundamento da decisão recorrida não foi sequer discutido nos paradigmas. Reparem, no recorrido, entendeu-se que a declaração de compensação deveria ser homologada porque o crédito discutido no outro processo foi, ainda que supervenientemente, reconhecido em definitivo. Agora, nos paradigmas, o crédito do outro processo não havia sido reconhecido em definitivo. Para a comprovação da divergência, entendo eu que seria necessário que a recorrente trouxesse aos autos o acórdão paradigma em que, mesmo com crédito reconhecido à época da decisão, ele estivesse pendente na data de transmissão da declaração da compensação e não tivesse sido homologado. Porém, não foi isso que ocorreu. E assim entendo não ter sido comprovada a divergência, ou seja, com as razões de decidir dos colegiados que proferiram os acórdãos paradigmáticos, em se enfrentando a situação do recorrido, eu não tenho como afirmar que a decisão seria diferente. Por isso, voto por não conhecer o recurso da Fazenda Nacional. Passa ao mérito ou votaremos em separado o conhecimento, presidente? Vamos votar primeiro o conhecimento. Doutor Andrada. Presidente, eu acompanho o relator pelo não conhecimento do recurso da Fazenda Nacional. Doutora Tatiana. Eu acompanho o relator pelo não conhecimento. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Só um esclarecimento, doutor Luiz, para ver se eu entendi bem. O contribuinte apresentou no primeiro processo que o senhor se referiu um PER. Só um PER. O seu microfone está fechado. No processo estava sendo discutido o crédito, o PER. Aqui temos a DECOMP. Certo. Aí ele, antes da decisão definitiva do PER, ele apresentou esse processo com a DECOMP. Isso. No processo, foi reconhecido definitivamente o PER, o crédito... O pleno. Ok. Eu só queria entender bem. Obrigado. A diferença é, na data da decisão, havia uma decisão definitiva a favor dele. Certo. Nos paradigmas não existe isso. Não, isso que eu queria entender. Obrigado, doutor Luiz. Acompanhe o relator. Doutora Érica. Não conheço recurso, acompanho o relator. Doutora Vanessa. Também acompanho o relator, presidente. Estou acabando de ler aqui o despacho que eu fiz para ver se eu vou ser convencido a mudá-lo. Mas é não, você negou, hein? Você negou a admissibilidade do recurso. Foi admitido em agravo. Foi em agravo, isso que eu estava olhando aqui. Foi em agravo. Exatamente isso que eu estava confirmando. Então, esse voto, doutor Luiz, vai ao encontro do meu despacho, não de encontro. Com o relator, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso especial. Obrigado, doutor Bruno. Bom dia. Muito obrigado, presidente. Um bom dia a todas e a todos. Exatamente isso que eu estava lendo, abrindo o processo aqui. Doutor Valcir, tem 67. Vamos a preparar aí. Companhia de Gás, São Paulo. Pode fazer a convocação. Ok, presidente, farei a convocação. Patrônomo, Patrícia.
Item 67 da pauta, doutor Antônio, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a Doutor mensagem. Antônio Carlos Guidoni Filho. Nosso ex-conselheiro da primeira sessão. Bom dia, doutor Guidoni. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Doutor Guidoni vai fazer a sustentação oral do item 67. Relator, doutor Valcir, recorrente Fazenda Nacional, interessado Companhia de Gás, São Paulo. A palavra ao relator, doutor Valcir. Bom dia a todos, bom dia, doutor Antônio. Vai estar esse recurso especial da Fazenda Nacional, de 25 de outubro de 2019, em face ao COR 3302-007-449. A decisão proferida ficou assim cimentada: lançamento, nulidade e vício material. Lançamento fiscal, espécie de ato administrativo, goza da presunção de legitimidade, todavia essa circunstância não dispensa o fisco de demonstrar no correspondente auto de infração a metodologia seguida para o arbitramento, exigência de tributos. Exigência essa que nada tem a ver com a inversão do ônus da prova, resultando na natureza do lançamento fiscal, que deve ser motivado. Acordar os membros do colegiado por unanimidade de votos, sem dar provimento ao recurso, para declarar a nulidade do auto de infração. E como se percebe na emenda que eu acabei de ler, por vício material. Teve então despacho de admissibilidade, por seguimento do recurso da Fazenda Nacional, sobre a questão do vício de natureza formal ou material. O contribuinte apresentou contrarrazões, indicando que falta a ausência de demonstração analítica da divergência entre o acordo recorrido e os acordos paradigmas. Isso em contrarrazões. É o relatório, senhor presidente. Doutor Guidoni tem 15 minutos. Senhor presidente, deixa eu só compartilhar a tela. Veja o que eu consigo aqui. Quero ver se eu consigo compartilhar a apresentação. Não sei se os senhores receberam os memoriais. Recebi, sim. E é uma apresentação, na verdade, né, doutor Antônio? Exatamente. Eu estou com alguma dificuldade de compartilhamento aqui, senhor presidente. Não sei por que motivo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar o meu e-mail. Se eu consigo aqui, compartilhando o meu e-mail. O problema é que eu mexi na apresentação. Os senhores conseguem ver a minha apresentação? Não, nós estamos vendo somente o e-mail. Somente o e-mail. O senhor tem que botar a apresentação para apresentar, modo de apresentação, e depois compartilhar escolhendo a tela em que ela está aparecendo. Aqui. É que eu estou com ela em modo apresentação. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Interromper o compartilhamento. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Show, present, view. Os senhores conseguem enxergar agora? Agora o senhor compartilha, que agora estamos vendo o senhor. Tem que clicar na agora tela. O senhor compartilha, ele vai abrir uma janelinha para o senhor escolher qual dos vídeos, quais das janelas o senhor quer compartilhar. E aí o senhor vai escolher aquela em que está aparecendo para o senhor a apresentação. O senhor está com mais de um vídeo? Não, eu estou com um só. Eu acho que é aqui. Black and Slideshow. More shows. Present views. Você clica nessa telinha do lado esquerdo e depois clica na apresentação. Teoricamente, esse é o processo.
Eu vou fazer o seguinte, senhor presidente, desculpa que o caso é bastante simples, me parece, eu não vou tomar mais o tempo dos senhores aqui na tentativa do compartilhamento, até porque nós fizemos aqui a entrega dos memoriais, né? Basicamente, vou ser bastante breve, eu gostaria de focar em alguns pontos, vou até diminuir aqui, para eu conseguir enxergá-los também, aqui. Ótimo. Para eu conseguir enxergá-los também. Eu vou isso, aqui tá ótimo para mim. Aqui. Tá ótimo aqui. Então, basicamente, nós estamos falando aqui de um auto de infração de glosa de créditos de PIS, tá? Numa fiscalização em que houve a glosa de créditos de COFINS também. E nesse caso especificamente, o caso de COFINS foi apreciado por essa Câmara Superior no dia 11 de março de 2020, acórdão 9303-010-232, e o entendimento dessa composição desse colegiado foi no sentido de não conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional sob o fundamento de que não haveria divergência entre os acórdãos paradigmas e o acórdão tido e o acórdão recorrido. Tá? Então, vou repetir o número do acórdão, 9302-010-232, da sessão de 11 de março de 2020. Aqui sendo bastante objetivo, né, o que aconteceu nesse caso? Basicamente, a contribuinte foi fiscalizada em relação aos seus créditos de PIS e COFINS do primeiro trimestre do ano de 2009. Nesse primeiro trimestre, a Fazenda ali ainda se utilizava daqueles critérios anteriores para a identificação dos créditos passíveis de utilização anterior ainda ao precedente do STJ. Nesse caso especificamente, a fiscalização foi mais curiosa ainda, ela foi uma fiscalização muito superficial, que basicamente ela glosou os créditos do contribuinte sob a alegação de que haveria, eles fizeram uma comparação por CFOPs. Então, a fiscalização simplesmente olhou o CFOP do produto, do insumo, e disse, olha, esse CFOP não é um que está na minha lista. E a consequência disso foi a autuação por confronto de CFOP. Naturalmente, a empresa apresenta a impugnação, apresenta ali os documentos, traz ali os seus fundamentos para os créditos, a DRJ olha aquela fiscalização, olha o auto de infração e fala, de fato tem um problema, converte em diligência. Converte em diligência, o fiscal, ele abandona a acusação fiscal de que os CFOPs não dariam direito a crédito, e aí ele traz uma nova argumentação dizendo que ali seriam itens, insumos relacionados que deveriam ter sido imobilizados pelo contribuinte e não tomados como despesa de uma forma bastante clara. Né? Então, no memorial que eu encaminhei, que eu gostaria de ter compartilhado, tem ali uma tela clara dizendo o entendimento da fiscalização originário. Estou dizendo claramente que a fiscalização foi feita com base em confrontos CFOPs e autuada a companhia porque os CFOPs indicados não seriam passíveis de creditamento. Depois, o relatório de diligência que faz a referência a esse novo fundamento jurídico. A DRJ mantém o auto de infração aplicando o entendimento anterior da Receita Federal sobre o assunto e o acórdão recorrido, diante dessa situação, até a nossa insistência, e eu vou fazer uma referência rápida lá na frente, a nossa insistência foi no sentido de que até o acórdão entrasse no mérito especificamente dos casos, porque a própria fiscalização, no período posterior de maio a setembro, se não me falha a memória, de 2009, a própria fiscalização reverteu glosas numa diligência num outro processo da DRJ. Então, o que a gente procurou demonstrar no acórdão, na época do julgamento do acórdão recorrido olha, a própria fiscalização reverteu as glosas. A própria fiscalização percebeu que errou e reverteu materialmente as glosas. Nesse caso especificamente, o acórdão recorrido preferiu seguir outro caminho. Ele olhou o acórdão e disse o seguinte, olha, está claro aqui, e aqui eu vou ler o trecho, diz o seguinte, no presente caso, o julgador de origem, ao determinar a realização de diligência nos termos abaixo citados, nada mais fez do que determinar o aperfeiçoamento do lançamento, para que fosse feito o complemento com elementos essenciais que já deveriam dele constar.
Isso se deu exclusivamente pelo fato da fiscalização deixar de explicitar corretamente qual o critério adotado para proceder às glosas dos créditos apurados pelo contribuinte. Ou seja, o que o acordo recolhido diz, a DRJ não pode fazer isso, ela não pode mandar lá o fiscal corrigir o auto de infração, porque efetivamente, nesse caso, o auto de infração é improcedente. E aqui a DRJ, o acordo recorrido caminhou para o sentido de dizer, olha, aqui há uma nulidade material, na medida em que os elementos essenciais do auto de infração não estão presentes. Então, esse aqui é o entendimento do acordo recorrido. Apresentamos contra-razões dizendo, olha, aqui o recurso especial da Fazenda é extremamente superficial, não faz o cotejo analítico da divergência, e além disso, obviamente, não há divergência entre os casos que foram apresentados. Como mencionei, em apreciação desse mesmo caso, desse mesmo contribuinte, desse mesmo período, em relação ao COFINS, com o mesmo acordo e com o mesmo recurso da Fazenda Nacional, com a mesma composição, o acordo 9302010232, de 11 de março de 2020, disse, de fato, as decisões, a relatoria do conselheiro Luiz Eduardo, diz, de fato, efetivamente, aqui não há a presença dos elementos, o conselheiro relator até acompanhou o Dr. Luiz Eduardo na época, nesse caso aqui não há a presença dos de divergência jurisprudencial suficiente para justificar um recurso, e o recurso não foi conhecido, né? Aqui, nos memoriais, trazemos aqui alguns trechos do recurso, em que basicamente, né, o que aconteceu? Se nota claramente no acordo recorrido que a improcedência da acusação, então diz, o auto de infração lavrado contra a recorrida é desde a sua concepção insubsistente por exigir crédito tributário baseado em motivo critério que não tem embasamento jurídico, então estamos aqui diante de erro de direito vício material, enquanto nos acordos paradigmas, o primeiro acórdão que fala de uma habilitação de crédito pleiteada em ação judicial com a indicação de número de processo de compensação que não existia, nesse caso, o que diz o acórdão a que me referi, desse colegiado? Que sequer constava da descrição dos fatos daquele acordo, daquele paradigma, do auto de infração daquele paradigma, que um dos motivos da sua lavratura seria a inexistência do direito creditório. Então, o que aconteceu naquele caso é uma situação clara de vício de forma, diferente da situação atual. No segundo paradigma, a mesma coisa. Lá era não se reconheceu no acordo paradigma que o auto de infração era improcedente. Se reconheceu que havia ali uma insuficiência de acusação. E ali era relacionado a vínculo empregatício, a falta de comprovado de elementos relacionados à existência ou não de vínculo empregatício. E ali também, no exame dessa Câmara Superior, claramente era uma situação de vício de forma bastante diferente do caso concreto, né? Então, nesse sentido, esse colegiado entendeu naquela oportunidade, em relação ao lançamento rigorosamente idêntico a esse, no recurso especial rigorosamente idêntico a esse, que não seria o caso de reexame da matéria. Agora, independentemente disso, superada a questão do conhecimento, eu queria fazer referência aqui ao próprio mérito do recurso. Aqui, de novo, a gente não está tratando especificamente do direito ao crédito ou não, na medida em que a Fazenda não recorre da nulidade do lançamento nesse particular, e ela tenta discutir uma questão de vício material, vício formal. E aqui eu peço vênia para citar alguns precedentes da Câmara Superior, dessa Câmara Superior de 2020, de 2019, inclusive aqui um de relatoria do próprio conselheiro presidente. Eu digo o seguinte: lançamento, motivação insuficiente, nulidade, vício material, ausência de precisa descrição dos fatos que possibilite pela defesa e causa de nulidade ou auto-infração em razão de vício de natureza material, por deixar de atender não só a exigência da norma reguladora do processo administrativo fiscal, como também norma geral tributária. Aqui outra jurisprudência de relatoria do ex-conselheiro Demis Brito. Ausência ou erro de motivação, nulidade, vício material. Ausência de motivação enseja nulidade do auto de infração por vício material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado. Isso porque a falta de motivação ou motivação errônea, e aqui é importante, né, que não é uma situação de falta de motivação, é uma situação de motivação errônea do lançamento, alcança a própria substância
do fato jurídico tributário. Então, nesse caso, a própria jurisprudência, ainda que ultrapassado o conhecimento que não aconteceu numa situação idêntica presente, nesse caso o mérito seria também não poderia ter outro destino senão a negativa de provimento do recurso da Fazenda. E, por fim, também fizemos referência nos memoriais, como eu já me referi, senhor relator, senhor presidente e demais conselheiros, vou citar o número do processo administrativo, 10.314-7240-86-2014-93. Esse processo administrativo, ele trata do período, eu disse setembro a dezembro, de maio de 2009 a setembro de 2009. Exatamente a mesma glosa, exatamente os mesmos itens, exatamente as mesmas questões. E nesse caso, o que aconteceu? Diferentemente da nossa diligência, a diligência feita nesse processo foi mais cuidadosa. E aqui, o que a DRJ fez foi, a DRJ depois homologou isso na sua decisão, mas o que a fiscalização fez foi efetivamente entender um pouquinho melhor quais seriam os materiais e qual seria a utilização desses materiais. E praticamente 100% das glosas foram revertidas materialmente pela própria fiscalização. Então, nesse caso, senhor presidente, estamos diante de um recurso que já não foi conhecido por esse colegiado com essa mesma composição, num caso de um recurso que afronta a jurisprudência, a meu ver aqui, pacífica do colegiado, e para discutir uma possibilidade de reautuação de matéria que a própria fiscalização, em outro processo administrativo absolutamente igual, já disse que não há matéria a ser tributada. Então, nesse caso, senhores conselheiros, o que a gente pede é que o recurso não seja conhecido e, se conhecido, que tenha o seu mérito negado, e eu me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos. Obrigado. Obrigado, doutor Guidoni. Doutor Valci, com a palavra. Devido ao fato de termos muitas sustentações orais ainda, vou fazer um resumo, se o senhor me permite, doutor presidente. Como já muito bem apontado aqui no voto, e pelo patrono, o doutor Luiz Eduardo de Oliveira Santos proferiu, foi o redator do voto vencedor, no acordo 9303-010-232, de 11 de março de 2020, no processo 19.515.721.7.2014-13, do mesmo contribuinte, com o mesmo período de apuração, com a indicação dos mesmos acordos paradigmas, mesma matéria, apenas com a diferença de PIS e COFINS, e cito então como razões para decidir de acordo com o previsto no artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9.784 de 1999. A questão aqui é o não conhecimento do recurso, conforme o voto do ilustre conselheiro Luiz Eduardo. Então, voto por não conhecer o recurso especial interposto pela Ordem Nacional, como já deliberamos sobre o mesmo contribuinte, como acabei de salientar, em março de 2020. Esse é meu voto, senhor presidente. Doutor Andrada. Presidente, eu acompanho o relator, até chamar a atenção, doutor Valci, esses paradigmas aí desse aí, processo aí, que a Fazenda Nacional, parece que ela sempre utiliza os mesmos. Não sei se o senhor já fez o voto do mês passado sobre o não conhecimento, que a gente votou. Eu acho que são os mesmos paradigmas desse processo aqui. Parece que ela usa sempre os mesmos. Acompanhe o relator, presidente. Doutora Tatiana. Acompanhe o relator, presidente. Doutor Luiz. Acompanhe o relator, presidente. Doutor Jorge. Com relator, presidente. Doutora Érica. Com relator. Doutora Vanessa. Também acompanho o relator, presidente. Doutor Valci, realmente não é tão clara a divergência, mas no despacho
que eu fiz, eu coloquei com o quórum 3403-000269, que é um dos divergentes. A divergência eu considerei só desse acordo. Eu escrevo que, embora tenha sido referido pelo voto condutor da decisão recorrida, o paradigma defendeu que o vício de motivação tem natureza formal e a decisão recorrida defendeu a taxa de vício material. O que o senhor colocou aí que eu não entendi para não conhecer esse paradigma aqui? Em relação ao 3403-00269, doutor Rodrigo? A emenda é a seguinte: lançamento da motivação, da eslavratura, vício de forma, como o senhor falou, configuração. O lançamento como espécie de ato administrativo deve observar a regularidade de seus elementos constitutivos, sujeito, forma, objeto, motivo e finalidade, de tal maneira que os efeitos existentes na motivação da eslavratura, quando não refletem a adequada razão de sua realização, configuram vício de forma, etc. No caso do primeiro paradigma, o colegiado contemplou o lançamento que se sentava sobre a pretensa não comprovação da medida judicial informada como fundamento da compensação realizada, o que foi rechaçado pelo autuado na primeira oportunidade de se manifestar quanto à autuação apresentando as peças da ação judicial de sua planilha, processo judicial não comprovado. Em relação ao segundo paradigma, o segundo é o 2302-000-308, né? Isso aí realmente é muito indireta a comparação. É isso. Como essas novas informações, a fiscalização proferiu o despacho pretendendo alterar a motivação do lançamento, que, em tese, passou a ser a existência do direito creditório, sem, contudo, abrir vista desta manifestação ao contribuinte e permitir-lhe contestar a procedência do argumento em verdadeiro cerceamento do direito de defesa e clara supressão de instância. Concluir ser inconteste que a motivação indicada para a realização do ato administrativo não guardava adequada congruência com os fatos relatados, o que tornou passível de anulação por vício de forma. Isso aí realmente é isso mesmo. Não, eu vou conhecer. Porque eu vejo aqui realmente vício de motivação em vício de motivação em Um fala que o vício de motivação é erro formal e o outro fala que o vício de motivação é erro material. Em que pesa a motivação poder não ser a mesma. Mas se você pega um vício de motivação, a natureza do vício de motivação, a natureza dela é de vício formal, nenhum. E a natureza jurídica a natureza jurídica do erro, aqui, peraí. Isso, o vício de motivação tem natureza de vício formal em e o vício de motivação tem natureza material em outro. Então eu vou conhecer. Então, por maioria de votos, não se conhecia o recurso especial, vencido o conselheiro Rodrigo. Ok, então, obrigado, doutor Guidoni. Bom dia. Queria fazer um intervalo? 10h30. Vou parar de gravar aqui.